Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de abril de 2024. Nesta data, inicia-se o primeiro painel espírita 2024, que tem por título O Ser Imortal. Né? Então, esse mês de abril é um mês comemorativo da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril de 1857. E a segunda edição foi em 1860. Né? Então, em comemoração à publicação do Livro dos Espíritos, nós realizamos em abril esse painel com temas que envolvem, né, o nosso Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da codificação. E hoje nós temos o tema a ser discutido, suicídio moral, que vai ser realizado pela nossa irmã Denise. No dia 8 de abril, o tema será, próxima segunda-feira, sempre às segundas-feiras, às 18h40, o tema será tormentos evitáveis. Hoje falamos sobre um, né? Tormentos evitáveis. E é bom que evitemos mesmo. No dia 15, vamos falar sobre vidas frágeis. Quem vai fazer o segundo, dia 8 de abril, é a nossa irmã Eni Sattler. No dia 15/4, Vidas Frágeis, quem vai fazer é Maria Martorelli. No dia 22 de abril, o tema será Deslizes Morais, com o nosso amigo Thales Gomes. E encerrando no dia 29/4, Complexidades do Sofrimento, com a nossa irmã Márcia Carijó. Então, são temas maravilhosos, 5 temas para a gente conversar, aprender muito, agora no mês de abril. Todos estão convidados, pedimos a vocês que compartilhem esse cartaz que eu mandei para vocês no painel, porque todos nós precisamos aprender, crescer e melhorar cada vez mais. Então, antes de iniciarmos o nosso painel, eu vou pedir para a Carmen fazer a nossa prece, a leitura do preparo e a prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E a prece inicial é desse livro aqui, Deus em Você, de Luciana Castro, por diversos espíritos. E a lição aberta ao acaso, que não tem acaso, ela diz assim: o pão de cada dia é o título. E ela começa: a prece é o alimento diário da tua mesa que nutre tua alma, que refaz teus pensamentos e que dirige tuas ações diariamente. Nos momentos mais difíceis, fale com Deus. É por meio de sua prece que amigos interlocutores dele, Deus, estarão até o alcance. Porém, não se esqueça de que mais agrada a Deus é aquela feita por atitudes diárias de amor ao próximo. E também não se esqueça de agradecer pelas dádivas que lhe são proporcionadas pelo dom da vida. Faz então da prece um instrumento de elevação, sendo para ti o pão de cada dia. Então, meus amigos, estamos aqui nos alimentando desse pão de cada dia. Que o Mestre nos abençoe, abençoe nossa amiga Denise, que vai trazer esse estudo para nós, que ela tenha o potencial da palavra, das suas reflexões, para que possamos aprender mais um pouquinho. Então, só temos a agradecer essas dádivas que recebemos todos os dias da nossa vida e das oportunidades que recebemos, como essa que a Casa de Francisco nos oferece diariamente, praticamente. Então, que Jesus abençoe essa reunião pública de hoje, que todos aqueles que não conseguiram estar conosco, que também sejam abençoados, assim como nós também. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu passo a palavra aqui a Denise. Denise, você até 7h30, se precisar de mais um pouquinho, tá? Fica à vontade para trazer a sua reflexão. Que o Senhor
te abençoe e continue abençoando a todos nós. A palavra está com você. Obrigada. Uma boa noite a todos. Então, o tema de hoje é um pouquinho complicado para a gente poder assimilar. Por que eu estou falando complicado? Porque são reflexões profundas que a gente precisará fazer, e com certeza, na leitura, no estudo que eu fiz desse texto, mexeu muito, porque às vezes a gente pensa que as coisas são assim, naturais, normais, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente está sempre dando uma escorregadinha, né? Sempre cometendo um equívocozinho, então, um pequeno equívoco. Então, vamos compartilhar a tela para poder darmos a. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ah, que bom. Nós vamos estudar hoje sobre o capítulo do livro Diretrizes, deixa eu minimizar aqui, mais ainda. Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, pela psicografia de de Valdo Pereira Franco. Eu leio tanto o livro de Francisco Cândido Xavier que eu já ia lá no hábito, no hábito. Então, aqui, o que que acontece aqui? Para eu mostrar essa coisa que sempre me atrapalha. Lá embaixo tem um caderninho ou uma tacinha. Clica lá para você ampliar. Ah, aqui embaixo, à direita, Isso. ok. Tem um caderninho e tem uma tacinha. Eu Isso, fico feliz. consegui. Eu sempre procuro em cima, mas a tarja fica ali na frente. Então, vamos lá. É do livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Anjos, como eu falei anteriormente, e é o capítulo 14, de título Suicídio Moral. Então, a nossa Joana inicia assim. Vários são os mecanismos que desencadeiam o autocídio. Está vendo como a coisa fica na frente? Multiplicar. Nós estamos vendo bem, Denise. Eu não estou lendo aqui em cima. Multiplicam-se desde aqueles. Continua, por favor. Multiplicam-se Multiplicam-se desde desde aqueles. aqueles de natureza moral aos Isso, de natureza moral, agora eu estou vendo. Aos terríveis sofrimentos que defluem de enfermidades degenerativas e dolorosas, passando pelos dramas existenciais e torpezas do comportamento, aflições econômicas e sociais. Então, no anterior, o que foi que ela falou? Que vários são esses mecanismos que desencadeiam o autocídio. E é uma diversidade deles. Enfermidades degenerativas e dolorosas, os dramas existenciais, os comportamentos não condignos, as aflições econômicas e sociais, entre outros, os transtornos psicológicos em forma de depressão. E essa forma de depressão responde, né, esses transtornos respondem por altas cifras desencarnações pelo suicídio. Há, no entanto, uma forma insidiosa e traiçoeira de autodestruição do corpo somático,
que não passa de um instrumento indireto para atingir o mesmo fim. Então, tem uma forma insidiosa e traiçoeira de autodestruição que nós ocasionamos ao nosso corpo, que é um instrumento, né, para a gente poder nos melhorar, e a gente acaba autodestruindo esse corpo. E esse cruel adversário, continua Joana de Ângeles, esse cruel adversário da vida é o cultivo de ideias mórbidas e perturbadoras, que se instalam como pessimismo ou culpa, desestruturando o ser nos seus objetivos elevados, principalmente a culpa. Porque a gente estuda e a gente lê, e muitas vezes entendemos a forma errada, a forma não tão acertada. Porque ao nos arrependermos de algo que tivermos feito, a gente não pode cheirar a culpa. Você se arrepende, mas você tem que passar a ter uma posição positiva. Porque a necessidade, porque a posição negativa vira a culpa. A positiva vira o esforço para ultrapassar essas dificuldades, né? Esses erros. Procurar buscar um meio de resolver, de reparar esse erro, né? Então, o pessimismo e a culpa desestrutura o ser nos seus objetivos elevados. Aí ela fala assim, que inicialmente esse cultivo das ideias mórbidas e perturbadoras, inicialmente surgem como pensamentos infelizes, que prosseguem fixando-se e alienando o indivíduo que foge ao convívio saudável com outras pessoas, transformando-se em conflitos destrutivos que terminam de maneira penosa e injustificável, diz ela. Porque a vida física é a oportunidade sublime para o crescimento íntimo e a autoiluminação, que não pode ser exposta, né, a vida física, a esses fatores de desagregação e perda. Então, ela diz que é injustificável, porque nós devíamos manter, a gente estava falando, aí a Rosa estava falando na aula anterior, né, sobre o pensamento criando. Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Formas pensamento, não é isso? Então, o nosso pensamento, além de criar formas pensamentos, cria também é, vírus, vírus psicológicos, né? Eu vou fazer uma pausa aqui e nós vamos falar sobre o que a Joana de Ângeles fala a respeito de pensamento. O que ela nos diz a respeito do pensamento? Né? Esse pensamento que no livro A Mente em Ação, aqui, ó. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo. Eu não coloquei o nome do livro. Mais graves que as viroses habituais são aquelas que têm procedência do psiquismo desvairado. Então, conforme a gente vai direcionando nosso pensamento para as coisas negativas, pensamentos infelizes,
isso vai se transformando em ação. A gente entra em depressão, a gente forma pensamentos negativos, a nossa aura, né? A nossa psicosfera fica pesada, fica e que transforma o nosso organismo. Ela diz assim: mentes viciosas e pessimistas geram vírus que se alojam no núcleo das células e, as destruindo, se espalham pela corrente sanguínea, dando surgimento a enfermidades soeses. Mais à frente, além dos vícios que entorpecem os sentimentos relevantes do homem, perturbando-lhe a existência, o tédio e o ciúme, a violência e a queixa, entre outros hábitos perniciosos, que no texto anterior ela falou de alguns, e agora ela está falando também. O tédio e o ciúme, a violência e a queixa, entre outros hábitos perniciosos, são responsáveis pela desestruturação física e emocional da criatura. Mais à frente, ela diz assim: matriz de muitos infortúnios, responde por neuroses estranhas e depressivas, culminando com um suicídio injustificável e covarde. Segue ao tédio. O tédio é um dos maiores infortúnio, né? O maior é o resultado da ociosidade da mente. Então, a mente acomodada e preguiçosa, parada, vai gerar o tédio, e esse tédio faz com que a gente transfira nossas responsabilidades e as nossas ações para os outros. Aí a gente deixa sucumbir na amargura, na revolta, contra todos e contra tudo. Então, a mente entrega ao ciúme, fomenta acontecimentos que gostaria se realizassem, a fim de atormentar-se e atormentar, aprisionando ou perseguindo sua vítima. Então, ela fala sobre ciúme, ela fala sobre a violência, ela fala sobre o tédio nesse texto, fala sobre a queixa. E disse que todos esses complexos de hábitos mentais e vícios morais prejudicam, são prejudiciais e agridem a vida e a desnaturam, tira a naturalidade da vida e, agredindo a vida, a gente vai caminhando para a extinção da vida. Tem em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti a direção que lhe concedas. Bom, continuando aqui. Só um instante. Então, a gente não pode desperdiçar a nossa vida física, que essa é uma oportunidade. A gente sabe que muitos espíritos querem reencarnar, precisam dessa oportunidade, e a gente que está aqui no momento tem que aproveitar, né? Porque aproveitar para esse crescimento íntimo, aproveitar para a gente se autoiluminar, se melhorar, né? E a gente não pode ficar exposto a esses fatores. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento, né? Então, ela continua, da mesma forma que o hábito doentio de entregar-se aos vícios, sejam quais forem, desde aqueles que criam dependência química, ou os que se fazem compromissos morais devastadores, culminando no esfacelamento das forças, com o consequente fenômeno da desencarnação.
corpo é instrumento da vida com finalidades específicas, diz Joana de Ângeles, que deve ser preservado a qualquer preço. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que nos mantermos vigilantes, vigiarmos os nossos pensamentos, vigiar os nossos comportamentos, para que a gente preserve, né, esse instrumento nosso. E são tantas, como ela diz no início ali, é tão subreptício, é tão devagar que a gente não nota se a gente não for ficar atento. Porque quando você vê, você já está ali naquele pensamento negativo, como a gente estudou ainda um pouco antes hoje. Esse pensamento faz com que a gente produza coisas que nos atrapalham. Nós mesmos, nós nos sabotamos. Por que a gente acha que é natural? Não é. Quando a gente percebe, já está numa depressão. Já falou alguma coisa com raiva, né? Já colocou para fora aquele pensamento negativo. Já plasmou. Perdão. A partir dos hábitos saudáveis de higiene, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, com o nosso pensamento, com o nosso dia a dia. A partir dos hábitos saudáveis de higiene até aos trabalhos dignificantes, até aos do trabalho dignificante em favor da manutenção. Então, são hábitos saudáveis de higiene e hábitos saudáveis de trabalho. Um trabalho dignificante em favor da manutenção desses hábitos, que a gente mantenha um equilíbrio, né? O equilíbrio do corpo. Esses hábitos fazem com que a gente equilibre. Hábitos saudáveis de higiene, todo mundo sabe, né, que a gente precisa ter, senão a gente adoece. Pronto. Nós tivemos uma grande lição aí na pandemia. Tivemos que voltar aos hábitos que a gente fazia antigamente, descalçar os sapatos, né? Tirar os calçados e deixar do lado de fora da casa. Manter a higiene do ambiente, das mãos, coisas simples, né? Então, a gente sabe que esses hábitos de higiene são os saudáveis, né? Os bons hábitos. Não é só do corpo, é da mente também, né? E o trabalho dignificante, por que ele faz a manutenção, é a favor da manutenção do corpo? Porque esse trabalho, enquanto você está trabalhando, a tua cabeça não está presa no tédio, né? Na estagnação. A tua cabeça não vai pensar bobagem, você está ali ocupada. Você ocupa o corpo e ocupa a mente. Agora, é trabalho só em relação a... Claro que esse trabalho, o trabalho no bem, né, é o que nos dá muito mais força, né? Muito mais força, muito mais energia. É uma proteção maior, é uma proteção que nós mesmos mantemos para nós, porque os nossos mentores, os nossos orientadores, os nossos anjos guardiães, vêm e ficam ao nosso lado, nos auxiliando. E esse hábito faz com que essa manutenção em favor da vida permaneça, seja constante, né? Então, o equilíbrio que a gente tem que falar, que ela fala aqui, é manter o corpo em equilíbrio conforme os costumes da sociedade, porque cada sociedade tem um costume de hábitos saudáveis, né? E não só do corpo, né? Como eu estava falando antes,
nem do trabalho, mas também na parte de você distrair a mente com algo positivo também. Andar, caminhar, né? Não é muito bom passear, olhar a natureza, assistir o mar em suas ondas, sentir o vento no rosto, estar no meio da floresta, respirando um ar saudável, caminhar, fazer algum trabalho de artesanato, uma boa leitura, um filme de fim de um bom, né, equilíbrio. E todas essas necessidades que a gente tem de lazer, esporte, higiene, trabalho no bem, além do trabalho que a gente tem para a manutenção do nosso corpo, né? É esse trabalho também, trabalho dignificante, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa se, se lavar, a gente precisa ter algum tipo de movimento em favor do melhor jeito de conservar. Tomar os remédios caso a necessidade da saúde faça se faça urgente, né? Cuidar da saúde com os médicos e com a saúde mental e a saúde do corpo. Então, nós temos vários equipamentos que ela diz aqui, ó. Apresenta-se a necessidade de oferecer ao corpo auxílio para os equipamentos que o compõem por meio dos contributos morais que melhormente o preservam. Então, esses contributos morais preservam melhor o nosso corpo. Além do que eu falei antes, né? O que ela falou ali rapidamente. Sem as disciplinas. Rose, me ajuda ali para ler o de cima também. A primeira frase que eu não consegui ler. Sem. Ô, Carmen, eu não estou vendo ninguém. Sem as disciplinas hábeis que conservam as funções, As funções de que se constitui. Obrigada, Carmen. Facilmente degenera e sucumbe. O que ela está falando aqui? Ó? Sem as disciplinas, sabe? Né? Que conservam essas funções. A gente precisa ter disciplina, disciplina no pensamento, disciplina na alimentação, disciplina na ingestão de líquidos, né? Disciplina, disciplina e disciplina, como disse Emmanuel a Francisco. Sob o condicionamento e sujeição de drogas desgastantes ou vapores mentais tóxicos, a sua maquinaria desajusta-se e interrompe a marcha. Então, o condicionamento e sugestão de drogas desgastantes, a gente sabe disso, ou dos vapores mentais tóxicos. Agora, pensamentos extremamente negativos, como ela já falou antes. A nossa máquina, né, se desajusta e interrompe a marcha. Certamente, aquele que assim procede por negligência ou indiferença está colaborando para a própria desencarnação subrepticiamente desejando-a. Então, o que ela está dizendo, gente? A negligência com o nosso corpo, com a manutenção do nosso corpo, ou a indiferença com que a gente trata, colabora para a nossa desencarnação. E intimamente você está desejando desencarnar. Porque não é só
com essas coisas que a gente sabe que fazem mal ao organismo, que você desencarna antes. É a falta de cuidado ou a indiferença com que a gente trata também. Ela diz ali mais à frente, ocasionando umas doenças que ocasionam isso, e eu coloquei muito para mim, introjectei muito isso. Porque eu sou diabética, hipertensa, colesterol alto, e tireoide, hipotireoidismo. Então, a gente tem que parar para pensar, né? O que cada doença dessa quer dizer para a gente, né? Porque a gente tem que analisar. Porque não é só você cometer os atos que você acha que a nossa sociedade diz que não são bons, ou que aquilo é errado, ou que aquilo é. É só isso. O falar mal, o pensar mal, o comer exageradamente, comer coisas que você não pode comer, que você sabe que vai te prejudicar, e você come. Beber coisas que a gente sabe que não pode beber, você bebe, né? Tomar uma medicação, ficar viciado em medicação também. Então, tudo isso colabora para essa desencarnação, porque a gente fica com menos tempo, porque a gente acaba abusando do nosso corpo, né? Beber pouca água, né? Tanto no excesso quanto na falta, né? São coisas que a gente faz que a gente está achando que é normal, mas de qualquer jeito a gente está se sabotando, né? Então, se a gente sabe, tem que vigiar e orar aí mesmo. E na hora que a gente tá que acha que não vai conseguir ceder à tentação, é a hora da prece, né? Também para ajudar, além do dia todo, além ao acordar, ao dormir, durante as refeições, antes de sair de casa, quando a gente volta, né? A gente ora também quando a gente está em aflição, mas a gente não precisa ficar em aflição para orar, né? Se a gente tiver realmente o controle do nosso pensamento, ficar pensando em coisas boas, praticar boas ações, a gente consegue ficar quase que. É um pouco difícil, né? Um pouco complicado, né? Porque Joana de Ângeles não gosta, fala que é difícil, né? É um pouco complicado, mas a gente consegue, porque a gente tem que dominar o nosso pensamento, né? O pensamento é, um, é algo que a gente precisa aprender a utilizar da melhor forma, né? E a vontade, pensamento e vontade. Foi o livro também. Então, Joana de Ângeles continua aqui. Carmen, me ajuda. Primeira linha eu não enxergo. É menos responsável aquele que, mediante gesto intempestivo. Ah, tá. Por que ela tá falando aqui da. Bom, ela está falando aqui desse gesto alucinado, daquele que se atira no abismo do suicídio covarde, né? Que é aquele que tem menos responsabilidade, esse, do que aquele que dispõe de tempo para a reflexão e a mudança de comportamento. Opa, ela dá um puxão de orelha na gente. Legal. Porque aquele que se deixa numa hora de desespero, se atira, se corta, pega uma arma, se mata, se suicida. É responsável? É claro, mas
E isso a gente vê no Livro dos Espíritos. Muito mais responsável é aquele que tem tempo para refletir, para mudar o seu comportamento, mas consegue prosseguindo no programa de desrespeito à vida conforme se entrega. É um grande puxão de orelha que é para a gente poder, tipo, falando do puxão de orelha, né? Porque era coisa que fazia antigamente, né? Eu nunca fiz isso não, tá? Ou então um beliscão. É um beliscão. Para você, acordar. Presta atenção. Se você, aos poucos, vai se sabotando, fazendo aquilo que não é para fazer, é, você tem muito mais responsabilidade do que aquele que faz tempestivamente, alucinadamente. Não é para a gente parar, respirar e pensar, fazer como Agostinho disse, né, nos diz, observar o que você fez durante o dia todo. Pensa o que você fez, que colabora e que não colabora com o programa, que é chegarmos à pureza, a sermos espíritos puros. O que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou fazendo para acertar? Né? E a gente tem tido tempo. Então, a gente precisa refletir e realmente mudar. Ela continua: nada justifica o ato insano do autocídio. Nada justifica. Você pode dar a justificativa que quiser, mas nada disso justifica. E ela nos dá um alento, né, dizendo que a noite tempestuosa de hoje sempre cede lugar ao dia claro e risonho de amanhã. A gente sabe disso. Né? A gente precisa acreditar mesmo, a gente precisa ter confiança nessa palavra, que a noite tempestuosa de hoje sempre cede lugar ao dia claro e risonho de amanhã. Dor, continua Joana de Ângeles, é instrumento de reflexão e análise de como se está vivendo, enquanto que os acidentes e incidentes sociais e morais são chamadas de atenção para o autoaprimoramento. O que é acidente e o que é incidente? Acidente é algo que acontece, que tem consequências, né? Prejuízos. E incidente é algo que acontece também, que tem a sua significação, mas não chegou a fazer prejuízo nenhum, tá? Mas ambos são acidentes, são acontecimentos inesperados. Um pode trazer prejuízo, o outro não, mas já é um susto, né? Então, essa dor é esse instrumento de reflexão e análise. Enquanto as coisas estão acontecendo, são acidentes e incidentes que nos fazem chamar a atenção. O que você está fazendo para se melhorar? Tem paciência, pois, diz Joana de Ângeles, em qualquer situação em que te encontres, e aguarda a divina providência. Tem paciência, tem paciência. Qualquer situação que a gente tiver, a gente tem que confiar em Deus. Porque a gente sabe que não cai uma folhinha, um fio de cabelo, sem que seja da vontade do Senhor. Ela diz, continua, coisa alguma acontece fora das leis
cósmicas e da necessidade de evolução. Coisa alguma acontece fora das leis cósmicas, sem a vontade do Senhor. Não poucas vezes, quando algo negativo ou perturbador, em forma de desar, que é uma desgraça, ou enfermidade chegar-te, afligindo-te, é a vida chamando-te atenção para aquilo que necessita ser corrigido e deves averiguá-lo a fim de atender. Aconteceu isso. Uma grande necessidade, uma grande enfermidade, ou uma pequena enfermidade, que às vezes os beliscões são mais fraquinhos, né? Esses são mais fortes. Então, é a vida chamando atenção. Presta atenção. Algo não está legal aí. Você precisa corrigir. Você tem que buscar para poder atender a essa necessidade. Porque é algo necessário para você se melhorar. Então, a gente tem que averiguar, tem que buscar e corrigir. E como ela diz, não poucas vezes, por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Estamos no planeta de provas e expiações, então não ficaremos livres de doenças, de enfermidades, de pandemias, de acidentes, né? Então, e tudo isso a gente não tem que olhar como desgraça, como sou infeliz. Não, qual é a necessidade? Exatamente a direção da nossa mente tem que ser qual é a necessidade disso? Para que serve isso? O que está querendo me dizer? Foram umas reflexões bastante profundas. E ela termina dizendo assim: preserva o teu corpo, preparando-o para servir-te de domicílio pelo período mais largo. Estende o máximo que você puder a sua vida aqui, né? O teu corpo carnal, né? A sua existência atual, a fim de que, ao desencarnares, não te des conta de que te encontras entre aqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora pelo nefando instrumento do suicídio indireto. E aqui, para de compartilhar, a gente lembra do que o nosso André Luiz nos conta, né? Nos conta o que... Aqui é tão pequenininho. Nos conta o que aconteceu com ele quando ele retornou à pátria espiritual. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui e... Não sair da apresentação. Só um minutinho, por favor. Tenha paciência comigo. Eu tenho que fechar, mas não está salvando. Sim, salva. Salva aí e vai embora. Ai, ai, ai. Pronto, aqui. Vou ler só um pedacinho, que a gente já está aqui, ó. No capítulo 1 do Nosso Lar, nas zonas inferiores, ele começa contando assim: eu aguardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos exaustos. Então, ele descobriu que, após a morte, ele continuava vivo. Mais à frente, ele diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade,
antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. E no capítulo 2, de título Clarencio, André se vê assim, nessa situação. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, né? Porque ele ficou internado, fez cirurgias sérias. Aí, no capítulo 4, o médico espiritual, ele conhece o Clarencio, né? E é só um pequeno spoiler, né? Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a indiscriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez um amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E para quem viu, né, o filme, para quem acompanhou esse livro, para quem leu o livro, sabe que para ele foi um choque se descobrir suicida, exatamente porque burlava todas as questões morais, todas as questões que ele deveria ver, né? E seguir adiante para se melhorar. Então, a Joana de Ângeles nos fala, manda a gente, manda não, ela nos sugere, aconselha que a gente faça essa autoiluminação, essa mudança, que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, e que a gente está acostumado a tantas encarnações a praticar esses erros, acaba virando hábitos, né? E a gente tem os hábitos saudáveis, que ela fala no início do texto, que a gente tem que preservar, fazer, continuar fazendo, e tem aqueles hábitos não saudáveis, que a gente, embora não queira fazer, a gente acaba fazendo. Exatamente por essas repetições, que a gente não consegue controlar, mas a gente sabe muito bem que o nosso pensamento é força. Nosso pensamento produz. E se nós tivermos a vontade do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue superar essas nossas dificuldades. É necessário que a gente preste atenção nessa questão do autocídio, porque é algo muito leve, assim, passa despercebido. E quando a gente vê, a gente está enfronhado em pensamentos negativos, está enfronhado numa depressão, numa tristeza, e isso não faz bem para o nosso corpo e muito menos ao nosso espírito, porque isso faz com que a gente interrompa a nossa caminhada
no objetivo maior que nosso Pai tem para nós, né? Eu ainda tinha alguns textos para dar uma refletida, mas o horário já está terminado, né? E a gente vai deixar, então, como sugestão, tá? Tem perdão, é o Livro dos Espíritos, na questão 952, na 952A. Tem o Céu e Inferno, que diz que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Está na questão 300. E temos também Valdo Lima do Vale, em Morrer e Depois, também falando sobre o suicídio não intencional. Aí que ele fala das doenças que ocorrem, né? A dieta desregrada também, né? Acúmulo de substâncias indesejáveis no organismo, trazendo morte prematura. Zalmiro Zimmermann, no livro Perispírito, também falando sobre psicossoma, né? André Luiz, no Nosso Lar, eu já falei. Quem quiser pode continuar a leitura. E no... Faltou um livro aqui. Zalmiro Zimmermann também, né? Falando sobre processos patológicos das emoções doentias, né? Que nos geram estados enfermiços. E Leon Denis, no Depois da Morte, também falando sobre o invólucro fluídico do ser, né? Nosso perispírito também. Que qualquer ato, qualquer pensamento repercute-se e grava-se no perispírito. Doutora Marlene Nobre também, no Obsessão e Suas Máscaras, também fala sobre a glândula pineal. Ela fala sobre uma linguagem mais médica, tá? Falando de todo esse envolvimento, né, que faz com que a gente dá uma apressada aí na nosso retorno. E eu vou repetir só o último parágrafo, tá? Que Joana de Ângeles nos incita a fazer. Preserva o teu corpo, preparando-o para servir de domicílio pelo período mais longo possível, a fim de que não te encontres entre aqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora, pelo nefando instrumento do suicídio indireto. Obrigada, meus amores, pela atenção. Agradeço a oportunidade de ler, estudar e reproduzir um pouco, né, na forma que eu consegui entender sobre esse assunto. Tá bom? Obrigada, nossa amiga Denise, pelo estudo, pela reflexão, que todos possamos prestar mais atenção na nossa vida, né? Buscando melhorar um pouco mais, buscando evitar alguns vícios que muitas vezes, como você mesmo disse, algumas atitudes fazemos inconscientemente. E quando a doença chega, muitas vezes nós não compreendemos o porquê. Mas se a gente fizer um retrospecto, a gente percebe que muitas vezes nós fomos os próprios causadores daquela dor, daquela dificuldade pela qual estamos passando. É um aprendizado, né? Mas algumas coisas podem ser evitáveis se a gente agir com mais equilíbrio, com mais vigilância acima de tudo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre o tema autocídio? Não? Então, tudo bem. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, lembrando que na próxima segunda-feira
nós teremos aqui a nossa irmã Emir Sattler, que vai falar sobre tormentos evitáveis. No dia 15, Maria Martorelli vai falar sobre vidas frágeis. Dia 22, Thales Gomes vai falar sobre deslizes morais. Encerramos o nosso primeiro painel espírita 2024, Ser Imortal, com a palestra Complexidades do Sofrimento, com a nossa irmã Márcia Carijó. Então, agradecemos o carinho de vocês por estarem aqui conosco e que Deus continue a nos abençoar e a nos fortalecer. Então, nesse momento, meus irmãos, que estamos encerrando a nossa reunião da noite de hoje, agradecemos a Denise pela sua explanação, pela sua reflexão, e pedimos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, que nos dê forças, sabedoria, para que cada um de nós possa cuidar de si um pouquinho melhor, para que assim nós possamos cumprir com a nossa missão, para que cada um de nós possa realizar as suas tarefas, sabendo que o corpo é muito importante, porque enquanto estamos aqui, é ele que vai nos proporcionar a realização de tudo que almejamos. É ele que vai nos proporcionar concluirmos as nossas tarefas, as nossas realizações, porque esse corpo físico é o nosso corpo de relação quando estamos encarnados. É o instrumento que o Pai nos deu para que possamos crescer, aprender, trabalhar e servir. Que a tua luz, Senhor, ilumine a cada um de nós, que cada um possa prosseguir a sua caminhada na certeza que o futuro será construído por nós mesmos e que nós devemos perseverar com sabedoria, acima de tudo, para chegarmos àquele objetivo que tanto almejamos. Obrigado, Senhor. Ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu deixo aqui um abraço fraterno para todos vocês. Quarta-feira estaremos de volta com o estudo do Evangelho e que nós possamos continuar trabalhando, estudando e servindo, sempre seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Até a semana que vem. Continuamos estudando com o nosso painel. Boa noite. Isso, boa noite a todos, tá? Até quarta.